repreendeu veemente aquela idolatria. Sabe, prezados ouvintes, uma das coisas que o Eterno não suporta é a idolatria. É você deixar de adorar o Eterno para adorar a Elohims, deuses de prata ou ouro, deuses pagãos. Era isto que o Eterno não suportava. E adoração a esta deidade pagã, a adoração a esse Tammuz, Baco, a adoração a Nimrod, a adoração a esta mulher Semíramis, começou a ser conhecida como adoração da Sagrada Família. Também foi constituída aí a trindade pagã. Todo o processo do paganismo foi estabelecido com Nimrod e a sua mãe e esposa. Esta introdução é para que vocês entendam o berço, de onde veio exatamente os primeiros momentos, aonde veio toda essa idolatria que está nos quatro cantos da terra, que foi do Japão à China, do Brasil à Europa, do Oriente ao Ocidente. Toda a idolatria foi baseado aí neste berço. Nasceu na terra de Shinar, partiu desta família sagrada, prezados ouvintes. Para provar isso, nós temos aqui, por exemplo, o nome de Baal, de Baal Peor, por exemplo, de Nimrod, tem vários nomes dele. Por exemplo, lá no Egito, o nome dele era Seb. Lá entre os celtas, o nome de Nimrod, você sabe como é que era, prezados ouvintes, era Teutanes. Teutanes, exatamente isso. E por incrível que pareça, o nome dele, por exemplo, na Grécia, você sabe como era o nome de Nimrod na Grécia? Exatamente isso, Zeus, Deus. Este era o nome de Nimrod na Grécia. Cada nação depois da Torre de Babel tinha uma língua diferente. Os nomes dos deuses começaram a se encontrar em uma língua diferente, mas era a mesma pessoa. Por exemplo, nós temos um exemplo prático disso, é o nome de Baco, que em Roma era Baco, exatamente, que era o mesmo Tammuz. Era o mesmo Tammuz. Baco é o que surgiu a bacanália. E aí, bacana, veio desta palavra Baco. Por que Baco? Porque Baco era exatamente o órgão fálico em forma de pirâmide, aonde no templo as sacerdotisas de Baco tinham relações sexuais com os adoradores em forma de adoração a Baco. Eis porque existe o carnaval, a festa da carne, a festa de Baco, que foi introduzido exatamente no calendário religioso para servir a este paganismo que adentrou dentro da Bíblia e do mundo religioso que nós temos greco-romano. Por exemplo, nós temos outro nome do próprio Tammuz em grego, Hércules, Dionísio. Lá em Babilônia, o nome dele é Aku, lá em Babilônia. Mas no Egito, o nome dele era Horus, prezados ouvintes. No Egito, o nome dele era exatamente Horus. Mas em latim, Iacov. Iacov era o que você chama hoje de Tiago, é um nome mudado. Entre os persas, o nome de Tammuz chamava-se Mitra. E entre os celtas, que habitavam na parte sul de Roma, habitava na região sul de Roma, o nome dele chamava-se exatamente Jesus, ou Iesus. Exatamente Jesus. Iesus era o nome desta deidade que os celtas adotaram, meus prezados ouvintes. E eles eram o povão de Roma, era a periferia de Roma, e eles habitavam na região, no bairro sul de Roma, ali naquele império antigo. Veja como estes nomes tomaram uma roupagem e adentraram no mundo em que vivemos. Vejamos a seguinte, por exemplo, esta questão de mudanças do nome é uma coisa tremenda. Por exemplo, já desde Babilônia, quando foi fundada na terra de Shinar por Semíramis, ali já havia vestígios da mudança dos nomes.
Por exemplo, quando alguém entrava para ser sacerdote, ela que criou as sacerdotisas e as virgens vestais. As virgens vestais e os sacerdotes, eles eram proibidos de casar. Ela criou também o celibato. Ali, automaticamente, quando eles adentravam para ser sacerdote, eles mudavam uma pequena coisa da vida deles, exatamente o nome deles era mudado. E quando o nome deles era mudado, prezados ouvintes, eles entravam para ser sacerdote. Da mulher também era mudado. Exatamente esse costume em Babilônia nunca perdeu-se. Ao entrar para dentro de Babilônia, o seu nome tem que mudar. Um exemplo disso nós temos dentro da Bíblia, é o caso de Daniel. Ali, quando Nabucodonosor levou aqueles 4 jovens cativos para Jerusalém, aconteceu que automaticamente, ao adentrar dentro do templo do rei, a primeira coisa que Nabucodonosor, o rei pagão, adorador do sol, fez com o mesmo foi a mudança do nome. Daniel, por exemplo, a palavra Daniel significa o Senhor é o meu juiz. E eles colocaram Beltesazar. Você sabe o que é Beltesazar? Beltesazar significa amado de Baal. Que coisa terrível, né, prezados ouvintes? Mas os 3 amigos que também acompanhavam Daniel mudaram os nomes deles. Era o caso de Misael. Misael, você sabe o que significa Misael? A palavra Misael, El Elohim, Misa, igual a Elohim, semelhante a Elohim. Eles mudaram para Mesaque. Você sabe o que significa Mesaque? Mesaque significa quem é semelhante a Acu. Acu era um deus sumeriano de Babilônia. Outro nome é o de Ananias. Ananias significa Elohim é gracioso. Eles colocaram outro nome diferente, colocaram Sadraque. Você sabe o que significa Sadraque? Inspirado de Acu. E o último nome lá em Babilônia foi Azarias, prezados ouvintes. E você sabe o que significa Azarias? Elohim é a minha ajuda. E eles mudaram o nome dele e colocaram Abednego, que significa servo do nego, o Deus do fogo. É incrível. Vocês poderão ver que estas mudanças do verdadeiro nome é interessante vocês entenderem como isso acontecia lá em Babilônia. E para falar do nome do Eterno, algumas expressões que se usam em hebraico, e para você conhecer o nome que foi mudado do Todo-Poderoso, do Altíssimo, vocês poderão ver que o sinal que foi dado em Apocalipse 14 é exatamente o nome do Pai que vai estar na testa dos 144 mil e o nome do seu filho. Para isso nós temos que conhecer quem é o Pai, como ele é chamado na sua língua, na língua santa, a língua pura, a língua de Shem. Você sabe o que significa a língua de Shem, prezados ouvintes? A língua de Shem é exatamente o hebraico. A língua de Shem era falada por Abraham, que nós falamos Abraão. E esta língua de Shem que era falada antes do dilúvio. Esta língua de Shem, ela era o hebraico antigo, era o hebraico bíblico. E o Eterno, o nome dele é exatamente, se referimos a ele como Altíssimo. Adonai, Elohim, Hashem. Na verdade, nenhum judeu pronuncia a pronúncia verdadeira das 4 consoantes, que era em hebraico Iod, Re, Vav e Re. Essas 4 consoantes em hebraicos, nenhum judeu pronuncia, senão uma vez ao ano no Yom Kippur, porque tanto é a santidade deste nome. Então nós nos referimos ao Eterno com os adjetivos como Altíssimo, Eterno, Elohim, Adonai, Hashem. Hashem, por exemplo, significa o nome. Elohim, por exemplo, Elohim